Bom, boa noite a todos. Uma alegria estar aqui em mais uma primeira terça-feira do mês. E o tema de hoje, que é a honestidade, ele me ocorreu quando eu estava lá na Liga e um rapazinho comentando a respeito de algumas coisas que sucedem hoje na nossa política, etc., disse uma frase mais ou menos assim: honestidade é obrigação. Todos nós temos o dever de sermos honestos. E eu respondi: meu jovem, a coisa é um pouco mais complexa do que a princípio possa parecer. E aí me ocorreu a ideia de fazermos esta primeira terça-feira sobre um tema que é perene, é um tema que vale para hoje, valeu no passado, valerá amanhã, que é o tema da honestidade. E eu começo por dizer o seguinte: eu pus ali no quadro as 4 virtudes cardeais, que são aquelas consideradas cabeça das demais virtudes, porque as outras virtudes morais participam das virtudes cardeais na medida em que atualizam algo delas. A principal virtude cardeal é a que está lá em cima, é a prudência, que nada tem a ver com cautela interesseira. Hoje, quando alguém ouve falar sobre a prudência, imagina aquela espera, aquela pessoa que aguarda o momento certo, pessoa oportunista para agir. Mas não é isto que Santo Tomás tinha em mente, nem os escolásticos do seu tempo, quando falava da prudência. Prudência é recta ratio agibilium, é a reta razão no agir. Então, é uma virtude tão importante que os latinos a chamavam de auriga virtutum, ou seja, a guia das virtudes. Auriga seria o cocheiro das bigas, né? Então, esta é aquela virtude sem a qual as outras virtudes morais não podem existir. Todas as virtudes morais e também as cardeais, que são morais, elas dependem da prudência porque são atualizações analógicas da virtude da prudência. Então, se alguém é justo, o imprudente, ele não pode ser dito justo, porque sendo as virtudes hábitos, hábito aqui é uma palavrinha que no latim escolástico, habitus, tem uma designação bastante precisa, que é o intermediário, o hábito entre a potência e o ato. A palavra mesma significa força, mas esta força que é o hábito é aquilo que em nós nos predispõe a alcançarmos a nossa própria excelência ou a excelência que somos chamados a realizar em nossas vidas, dadas as potências superiores que integram a nossa alma, que são a vontade, que é este apetite intelectivo do bem. Toda vez que eu quero algo, o que me faz querer é a forma inteligível de um bem. Vocês estão aqui hoje porque a vossa vontade vos informou que, sob algum aspecto, estar aqui hoje era bom. Então, o bem é o que move os apetites. E, como dizia Aristóteles nas suas Éticas, o bem é aquilo a que tudo apetece. Então, todas as coisas apetecem o seu próprio bem, ainda aquelas coisas que não são dotadas de inteligência. Ou seja, uma pedra, a ela apetece perdurar no ser com a sua forma e, no entanto, ela nem pensa nisto. E Santo Tomás diz, ela está ali exercendo o seu hábito entitativo de ser pedra. Todos os entes, que são aquilo que tem ser, tendem a perdurar no ser com a sua forma. Mas no caso humano, a nossa perduração no ser, para ser proficiente, ela precisa que nós atualizemos as virtudes. A começar pela virtude cardinalíssima, a virtude cardeal por excelência, que é a prudência. Então, além de ser auriga virtutum,
ou seja, a guia das virtudes, ela foi chamada também por alguns latinos de Genetrix Virtutum, ou seja, ela é a mãe das virtudes. Então, se nós queremos melhorar como seres humanos, convém meditarmos a respeito desta excelsa virtude cardeal que o professor Jean Lalande, que foi um estudioso de Santo Tomás, que era professor da USP, chamava de a virtude da escolha certa. A prudência é uma virtude do intelecto prático, nos ajuda a agir nas circunstâncias da melhor maneira possível sob a luz, sob o influxo da razão. As outras 3 virtudes cardeais são a justiça, que, segundo Santo Tomás, é ad alterum, é aquela virtude que se exerce para com o outro, para com o próximo. Ninguém aprende a virtude da justiça para, na solidão da sua casa, ficar meditando a respeito de como ser justo. Nós aprendemos a justiça para sermos efetivamente justos. Então, no plano meramente moral, diz-nos Santo Tomás que a virtude da justiça é a principal, porque, sendo uma virtude que tem por objeto o direito, e aqui não só o direito legal, é justo dar a cada um o que lhe é devido de acordo com os seus méritos. Então, o direito é o objeto da virtude da justiça. Então, cada um de nós, se quer melhorar como ser humano, também deve meditar a respeito de se está ou não sendo justo nas suas relações, a começar com a justiça que uma pessoa precisa realizar para consigo mesma. Muitas vezes somos injustos ou por excesso para conosco, é o caso dos escrupulosos, daquelas pessoas que por qualquer coisinha acham que estão infringindo regras graves, ou o caso dos laxos, dos relaxados, que fazem barbaridades e acham que não fizeram grande coisa. Tem um filme da década de 60, que é o filme cujo título, eu sei que isso não passou na cabeça do diretor do filme, mas o título é profético. Matou a família e foi ao cinema. Este título diz muito bem da consciência laxa. O sujeito faz uma coisa gravíssima, mas a consciência não lhe pesa. Por quê? Ele não atualizou muito as virtudes da justiça e acaba amortecendo a sua consciência. E a consciência, diferentemente do que pensava o filósofo René Descartes, que deve ter fumado alguma marihuana do século XVI, ele achava que a consciência morava numa parte do corpo, numa espécie de glândula, seria a sede da consciência. A consciência, ela é simplesmente a nossa ciência das coisas aplicada habitualmente a alguma coisa. Quando se diz que eu tenho consciência de algo, é porque habitualmente eu aplico esta ciência àquele algo. E é assim que nós vamos formando o nosso bom senso, com as experiências adquiridas. Então, prudência, justiça, que ilumina a nossa consciência e nos faz dar a cada um o que lhe é devido e dar a nós mesmos o que devemos. Nós devemos amar-nos. O amor de si mesmo, o amor próprio, segundo Santo Tomás, na escala dos amores, é o primeiro, no sentido de que se a pessoa não se ama, não ama nela aquilo que ela tem, tanto no plano físico como no plano intelectivo volitivo, ela vai viver aos tropeções e vai dar com seu burrico na água em várias situações da vida. Por fim, as duas últimas, entre aspas, virtudes cardeais, e nós vamos ver que a honestidade é apenas um pilar de uma das virtudes cardeais. Por isso eu disse para o jovem que me interpelou que não era tão simples assim dizer que nós temos obrigação de ser honestos e acabou. Que é um negócio mais complexo porque exige de nós a atualização de algumas das nossas potências anímicas. As duas últimas virtudes cardeais estão ali, que são a temperança e a fortaleza. A fortaleza, ninguém imagina ao pensar na fortaleza um sujeito que é o campeão do MMA. Não é o fortão, não é o cara com a barriga tanquinho e capaz de golpes mais velozes do que o The Flash. O forte aqui é aquele que é capaz de suportar as adversidades inerentes à condição humana. Viver dói,
Envelhecer não é fácil, a vida é cheia de contingências, sofremos reveses de todos os tipos, reveses físicos, reveses morais, reveses na família, etc. Então a fortaleza é aquela virtude cardial que tem dois grandes movimentos, segundo Santo Tomás. Atacar, é preciso atacar as nossas fraquezas, agredir, né? E sustinere, né? E resistir, sendo a resistência o ato próprio da fortaleza. Corrija-me aqui o professor Sérgio Pachá, é uma responsabilidade dar uma aula quando temos um filólogo diante de nós, né? Mas a palavra paciência, ela implica conceitualmente essa capacidade de sofrer, né? O paciente seria o que está no exercício do sofrimento, né? Seria uma espécie de particípio presente do verbo pati, né? Que é sofrer em latim. Então, o paciente é aquele que está no exercício do sofrimento, mas um exercício virtuoso no seguinte sentido: ele consegue entender os seus sofrimentos como instrumento para o seu próprio aperfeiçoamento pessoal. Então está longe de ser o paciente, aquela pessoa lamurienta ou então que suporta tudo, não reclama de nada por uma espécie de timidez, que nada tem a ver com a virtude da paciência, aquela coisa que em teologia moral se chama respeitos humanos, né? Não quero desagradar ninguém, então não reclamo. Aquele sujeito que nunca faz xixi fora do pinico. Mas não é porque ele tem a mira de Guilherme Tell, é por fraqueza, né? É por fraqueza, né? Então, assim, ele diz amém para as pessoas, em geral, sem grandes questionamentos, acaba sofrendo, mas não de maneira virtuosa. E, por fim, lá embaixo, que é uma maneira de dizer, está a virtude da temperança, que é uma virtude cardial, que diz respeito àquilo que em nós é mais físico, o sexo, a comida e, Santo Tomás dizia, a bebida. Hoje ele poria no cardápio da temperança um sem número de drogas alucinógenas, né? Numa escala, uma progressão geométrica que nós nem poderíamos calcular. Inclusive, um dos estados que ele critica, que é um estado de torpor, que é o da ebriedade, né? Hoje nós poderíamos aplicar isso não apenas ao cara que bebe meio litro de uísque por dia, né? Mas e sim a qualquer hábito que entorpeça a mente, que traga à pessoa um torpor mental, e ao estar num torpor mental ela para de prestar atenção a si mesma, para de prestar atenção às pessoas que estão à sua volta e, portanto, quando não presta atenção, vai retirando meio que instintivamente das costas um sem número de responsabilidades morais, né? Que é muito fácil fingir que não vê. E às vezes cai-se numa neurose, literalmente, que é uma mentira existencial, como dizia Adler, né? A mentira fundante da vida prática. A pessoa conta uma mentira para si mesma, erige a sua vida prática sobre esta mentira e acaba por acreditar culpavelmente nela. Então, prudência, justiça, fortaleza e temperança. Pois muito bem, a virtude moral da honestidade, como eu disse, ela é um pilar, um dos pilares da virtude da temperança, que é uma virtude moderadora. E Santo Tomás nos diz que todas as virtudes cardeais é o que ele chama de congregata virtutum, né? Na verdade, uma virtude nunca está sozinha, ela sempre se faz acompanhar de outras. Então, um bom diretor espiritual ou um bom psicólogo, quando ele observa em alguém uma virtude, ele pode já presumir aquelas que lhe são anexas, aquelas sem as quais a virtude principal não se atualizaria. Então, a vida espiritual é como uma catedral gótica, né, cujos vitrais são cheios de detalhes, cheios de cores, e essas cores, cada qual tem um simbolismo próprio, cada qual aponta para uma realidade inteligível. Assim é a nossa vida. A nossa vida não é uma catedral do Niemeyer, né? A de Brasília, que eu costumo dizer, por exemplo, que parece uma couve-flor não cozida de cabeça para baixo. É coisa feia, né? Na sua sinuosidade repetitiva, né? As obras do Niemeyer me causam um certo
tédium vitae, né? Você olha para o Sambódromo, para o edifício da Copan em São Paulo, né? Para a nave espacial ali em Niterói, né? São curvas que se repetem. Mas o que a mim me causa maior constrangimento é que algum bispo ou arcebispo, alguma pessoa que pense, como dizia, uma vez me contou o professor Sérgio Pachá, de um crítico literário mordacíssimo que nós tivemos, tinha uma língua, um talento, foi o Agripino Grieco. E uma vez, referindo-se a um clérigo de maus bofes, o Agripino escreveu algo mais ou menos assim: ele pensa que a tonsura é a clarabóia do cérebro. Tonsura, para quem não sabe, é aquele corte de cabelo que os monges fazem, né? Cada tonsura tem a sua representatividade espiritual, né? A tonsura dominicana, que é uma ordem ativa e contemplativa, que foi a ordem dos pregadores, foi a ordem de Santo Tomás, ela é uma tonsura mais grossa que a franciscana, etc. Então, o que me causa espécie é saber que um bispo chama um ateu para fazer uma catedral, né? Isso é a perda do bom senso. É como se eu, que operei o coração, quando fui operar o coração, não buscasse um cirurgião competente, e sim um açougueiro, né? Que não saberia nem manusear um bisturi. Então, a vida prática nossa, para que ela seja boa, proficiente, ela requer que nós, pelo menos, atualizemos algumas virtudes, se não as principais, aquelas que lhes são auxiliares. Pois muito bem, Santo Tomás diz que toda virtude cardial tem 3 partes, que são as partes integrais, eu pus ali no quadro, são literalmente as partes que integram aquela virtude, são as condições requeridas necessariamente para aquela virtude. Então, quando se diz que uma virtude é integrante, é como se fosse a parede de uma casa que serve para, entre outras coisas, sustentar o teto. As partes subjetivas, e aqui subjectum, o latim, às vezes é difícil traduzir, né, professor? Porque não é o sujeito apenas, no sentido moderno, é o que subjaz, literalmente, o que está sob. As virtudes anexas, as partes subjetivas de uma virtude cardial são espécies que estão, para aquela principal, ao modo como que ineridas num sujeito. Então, é neste sentido que são subjetivas. Porque hoje, quando se fala subjetivo, pensa-se logo numa opinião qualquer, alguém, né, solta um pum pela boca e acha que é Aristóteles. Não é isso. É o sujeito de uma virtude. E, por fim, as partes potenciais que se tratam de matéria secundária àquela virtude. Porém, atualizam-se na alma da pessoa que busca essa virtude de maneira análoga à virtude principal. Dito isto, vamos ver aqui no caso da temperança, onde fica a honestidade. Eu trouxe aqui para ler um excerto, um trecho da Suma Teológica, da questão 145 da Secunda Secundae da Suma Teológica. A maioria aqui sabe, mas não sei se todos sabem, a Suma Teológica, que é a obra máxima de Santo Tomás, o que é difícil dizer, né? São tantas obras de uma perfeição extraordinária que dizer que uma é principal não é dizer pouco. Ela tem 4 partes. A prima pars, que trata de Deus em si mesmo considerado como uno e trino. Está ali a prova da existência de Deus, os atributos divinos, etc. A prima secundae, a primeira parte da segunda parte, tem ali várias questões relativas aos atos propriamente humanos, etc. A segunda secundae, onde estão os tratados sobre as virtudes e os vícios, e a tertia pars, que é a terceira parte, que trata do retorno de tudo a Deus. No caso católico, são os sacramentos por meio dos quais nós vamos como que conformando a nossa alma à alma de Cristo. Então a Suma Teológica é essa super hiper catedral, e na segunda secundae tem lá uma questão que é a 145, eu vou ler aqui, um trechinho dela só, que trata da virtude da honestidade. E ao final desta breve aula aqui, eu espero que fique mais ou menos demonstrado que a honestidade ela é sim virtude e é também um dever moral. Nós temos o dever moral de sermos honestos. Então, o rapaz que me interpelou, ele disse metade da verdade. De fato,
é uma obrigação moral sermos mais ou menos limpos da nossa alma, considerando as nossas fraquezas, né? Não pensemos, isso é muito comum, sobretudo entre jovens que estão começando a vida espiritual, né? E fazem um ideal, esquecem das fraquezas humanas e acabam por descambar em situações espirituais dramáticas. Então a vida espiritual é cheia de pequenos precipícios e grandes altitudes, né? Um dos grandes místicos do Ocidente, que foi San Juan de la Cruz, em sua subida do Monte Carmelo, que ele inclusive desenhou, era desenhista. Para quem não sabe, o Salvador Dalí tem uma pintura que é do Cristo visto pelo Pai, numa perspectiva como se estivesse no céu, porém visto de cima. O que o inspirou foi o desenho do próprio São João da Cruz, que retrata Cristo na cruz contemplado pelo Pai. E São João da Cruz, que é tido também o patrono da poesia moderna espanhola, é um gigante sobre todos os aspectos, ético, estético, né, psicológico, né, de santidade, etc. Ele nos mostra que o nosso caminhar nesta vida tem tropeços, muitos tropeços, e devemos, com o exercício de limpeza da alma, diminuir o número desses tropeços. A palavra pecado também não deixa de aludir a um tropeço existencial. Ela tem uma carga moral espiritual forte, mas tem uma carga também prática, né? A pessoa, quando peca, na verdade, está tropeçando. Então, a temperança, as partes integrais da temperança, segundo Santo Tomás, são: primeira, a vergonha. Olha, vejam que coisa, nós vivemos num mundo sem vergonha, né? As pessoas cada vez mais exibem a sua falta de vergonha como troféus olímpicos. Elas não têm vergonha. E Santo Tomás, quando fala da vergonha como uma das partes que integram a virtude da temperança, ele está aqui com a seguinte realidade humana no seu horizonte. Não é o pudor, é a vergonha perante algo ruim que se fez, algo torpe. Essa vergonha, ela pode ser meramente interna ou pode manifestar-se exteriormente, inclusive no plano físico, por exemplo, com o rubor. A pessoa se ruboriza. O escritor Nelson Rodrigues dizia, com aquele seu estilo impagável, né, que só acredita em quem ainda é capaz de se ruborizar. Talvez ele não alcançasse a altitude do que estava dizendo, mas realmente nada pior do que a pessoa que vai perdendo todas as balizas morais e perde a vergonha, porque ela cai no escracho. E vale dizer o seguinte, uma frasezinha que eu costumo repetir, que é de Santo Tomás e tem um espírito próprio de Santo Tomás, que é o seguinte: a hipocrisia, embora seja um mal na alma, ela ainda assim é uma reverência tortuosa que o hipócrita faz ao bem, porque ele quer parecer bom. O escrachado já não quer parecer bom, ele já não está nem aí. O hipócrita, para Santo Tomás, embora esteja numa situação existencial dramática para ele, ainda tem uma baliza de bondade, ele quer parecer bom pelo menos. Quando uma sociedade inteira já não quer nem parecer boa, significa que a sua vaquinha civilizatória está no brejo das almas, com as patinhas atoladas, com sininhos balouçantes, mugindo furiosamente. E quem vai tirá-la dali? Esta é uma questão muito contemporânea. A vergonha, então, é virtude para Santo Tomás. É virtuoso você, depois de ter feito algo ruim, se envergonhar, né? E essa vergonha muitas vezes tempera os apetites, já que é auxiliar da temperança, e a temperança é uma virtude moderadora de apetite. Então, a vergonha tempera. Às vezes o apetite quer que a pessoa faça. E nós, às vezes, somos premidos por urgências apetitivas, todos nós aqui. Quem disser que nunca foi, aqui presente será o maior dos mentirosos. A vida humana é uma tensão entre o físico, o moral, o psicológico, o espiritual. Então, muitas vezes, o apetite, o sangue ferve literalmente e parece uma urgência, e nós tendemos a confundir o apetite com a vontade, o apetite sensível, e para Santo Tomás trata-se de coisas distintas. Uma coisa, eu posso dizer assim, eu estou com vontade de comer uma feijoada, mas diria um tomista,
Isso aí, o termo vontade, está usado aí com analogia de atribuição, porque apetência física não é vontade. A vontade é um apetite intelectivo e não físico. Então, o médico me receitou fazer uma dieta, porque eu sou um cardíaco. Muitas vezes, a mim me apetece comer uma carne cheia de gordura, e como, inclusive, né? Eu sucumbo aos apetites, né? Mas eu só posso dizer que eu tinha vontade de comer numa analogia. E há uma questão na súmula interessantíssima, falei súmula, né? Mas também a súmula é uma súmula das questões que importam. Muitas vezes nós, derrotados pelos apetites, vamos mal conformando a vontade até que chegamos à situação existencial que Aristóteles, na sua Ética Nicômaco, um livro que um bom governo poderia distribuir, pelo menos para aqueles mais aptos intelectualmente. Ele diz que a pessoa, quando chega no estado de intemperança, significa que ela já é uma paciente crônica no vício. Já não é mais o incontinente. O incontinente é aquele cara que veio o apetite e ele não sucumbiu. Ele deu vazão ao apetite. Já o intemperante, de tantas vezes que ele sucumbe, aquilo se torna hábito e é mais difícil moralmente curar um hábito vicioso do que atos viciosos isolados. Então, pensemos, já que estamos aqui no âmbito das virtudes, então, para sermos honestos, devemos ter vergonha na cara, né? Ter vergonha na cara, né? Sair fazendo qualquer merda por aí e desculpando-nos, saímos por aí nos desculpando perante a nossa própria consciência ou caindo numa espiral de autojustificativa perante os outros. Isso é natural, isso acontece, né? Isso não é honesto. A segunda virtude auxiliar integral da virtude da temperança é justamente a honestidade. E aqui eu consultei, eu nem sabia que o meu querido Sérgio Pachá estaria aqui, eu consultei o José Pedro Machado, que é um filólogo português, um grande filólogo, talvez um dos maiores, né? Ele tem Era o maior etimólogo. O professor Pachá está dizendo, o maior etimólogo da língua portuguesa, o maior estudioso do étimo das palavras, esse português José Pedro Machado, e ele nos aponta para algo que, neste caso, coincide com o que dizia o grande Santo Isidoro de Sevilha nas suas etimologias. Por que eu digo neste caso? Porque sabemos, alguns de nós, que Santo Isidoro de Sevilha, um grande santo da igreja, nas suas etimologias, às vezes ele, digamos assim, deixava a ciência do étimo de lado e fazia teologia. É muito bonito, mas algumas etimologias de Santo Isidoro, realmente, elas não correspondem à história da palavra. Neste caso, sim, o José Pedro, eu ia falar de outra maneira, mas não bebi vinho, não estou no bar, eu estou no estado de sobriedade suficiente para manter a minha continência. Mas José Pedro diz que honestidade vem de honesto, né? Que por sua vez provém de honore, né? É honroso, né? Agora eu vos pergunto, o que é digno de honra, né? Segundo Santo Tomás, nós vamos ver aqui que é digno de honra a pessoa que tenta limpar-se interiormente para dar aos seus atos externos a maior congruência com relação aos atos internos. Isso é que significa verdadeiro consentimento. Quantas vezes aqui cada um de nós diz sim para uma pessoa, para uma situação, mas este sim está viciado, porque não representa a anuência da vontade, aquilo a que se diz sim. Então, a lei civil só nos julga pelo ato externo, mas a lei moral nos julga também por aquilo que nasce no coração. Por isso que o Código de Direito Canônico ele é de uma beleza extraordinária, porque a ele não interessa apenas julgar o ato externo, e sim a sua nascente. Quando nós vemos um rio limpo, nós presumimos que a fonte de onde ele partiu é limpa. Quando nós vemos um jabuti numa árvore, presumimos que alguém colocou o jabuti na árvore. Então é bom às vezes não mexer em jabutis em árvores, a não ser quando quem colocou, né, foi alguém muito mal intencionado. Aquele a quem chamamos demônio, às vezes põe jabutis nas nossas árvores existenciais
e nós nos enganamos, né? É o pater mendati, é o pai da mentira. Então a honestidade eu vou falar dela mais atentamente, mas fique assentado que ela é só um pilar dessa grande catedral da virtude da temperança. As partes subjetivas desta virtude são as seguintes, segundo Santo Tomás. Abstinência, que diz respeito à comida. Então nós temos, por exemplo, nós católicos, o jejum, né? Dias específicos para o jejum. Tudo bem que hoje o jejum, ele foi muito amenizado, né? Tiraram do jejum parte dos seus rigores, isso é uma coisa dramática. Quem já fez jejum, por exemplo, um jejum por semana, percebeu ou há de ter percebido que aquilo faz bem até para o corpo, que limpa o corpo. É óbvio que o jejum tem um sentido espiritual que não é limpar o corpo, ele limpa a mente. Cristo nos diz que certos demônios só são combatidos com jejum e oração. Ou seja, o jejum, ele é um auxiliar da virtude da castidade, que é uma moderação do apetite sexual. Castidade nós vamos ver aqui na frente que também integra a virtude da temperança. Então, abstinência é uma das partes subjetivas. Repito, subjetivo aqui é que está com relação àquela principal inerida como num sujeito. Então, a principal é o sujeito. Essa aqui auxiliar é, de alguma maneira, uma atualização daquilo que a principal atualiza. Sobriedade. E aqui sobriedade no sentido físico, porém Santo Tomás não se contenta em abordar só o físico. É óbvio que se a pessoa fisicamente ela não é sóbria, né? Se ela cheira muita cocaína ou pouca, né? Se ela fuma muita maconha, se ela bebe muito, se ela está em estado de ebriedade, ela tenderá a amortecer a sua consciência, muitas vezes com relação a coisas graves da sua vida. E quem está em estado de ebriedade, em geral, acaba por agir de maneira ou atual ou habitual, acaba por agir mal, Então a sobriedade, primeiro no corpo, então nisto entra a disciplina. Como é bom ter disciplina corpórea, né? Fazer uma caminhada, um exercício, ou então se eu vou ter uma disciplina, eu quero estudar Santo Tomás, tem que ter disciplina. Por onde eu começo? Que livros eu tenho que ler? Ninguém consegue fazer algo difícil se não se exige um mínimo de disciplina. A própria vida espiritual requer disciplina. Por exemplo, como é bom acordar cedo e ler uma meditação de um santo, fazer uma oração pela manhã. Os monges, por exemplo, rezam a liturgia das horas, as horas canônicas, eles santificam pedaços do dia. É óbvio que aqui, até onde eu sei, não há nenhuma freira, nenhum monge, mas, de alguma maneira, as freiras e os monges são modelos de espiritualidade para nós neste sentido, a começar por isto, pela disciplina na oração. Agora, se a pessoa está doidona, ou então se a pessoa, por exemplo, eu tinha um vizinho que tinha um mau gosto metafísico impressionante, musical. Era uma coisa de uma irritação, e ele me fazia exercitar a virtude da paciência, que é o sofrer, porque ele ouvia coisas que eu só posso chamar de música por uma benevolência hermenêutica, que às vezes me aflora, porque era um baticum infernal, desprovido de dois elementos da música, que são a harmonia e a melodia. Era só ritmo, mas um ritmo frenético. Era uma música que certamente fazia sucesso na quinta covanca do inferno de Dante. E ele botava aquela merda todo dia. E eu ficava muito irritado. Só que eu não tinha o sujeito para mal dos meus pecados, era jovem e forte. E eu não ia atrever-me, a desafiá-lo para uma pancadaria, porque ele me reduziria à quinta essência do nada, com um peteleco. Mas ele me fazia ouvir aquela coisa horrível. Eu pensava que pessoa infeliz.
né? Porque há uma estupidez estética, tem uma coisa que eu chamo de estupidez estética, que é a perda das pré-condições psicológicas para apreciação da beleza. Aquele sujeito ali, ele pode ouvir uma polifonia de Tomás Luiz de Vitória, certamente se ele ouvir ele vai ter tédio. Agora, qualquer baticum diabólico é capaz de levá-lo a êxtases beatíficos. O problema, e eu digo isso aqui sem nenhum laivo de preconceito, que eu sou um sambista. Né? Eu sempre apreciei os bons sambas, o chorinho. Né? Eu não sou alguém que renega a cultura popular. O problema é que estas coisas que hoje se ouvem por aí, muitas delas são o que o filósofo Adorno, lá na década de 50, não é santo da minha devoção, posso citá-lo à vontade, mas ele dizia, a cultura de massas está prestes a morrer. Na década de 50, virá aí a indústria cultural, que é o seguinte, alguns engenheiros sociais vão inventar coisas e as pessoas vão repetir pronta e boçalmente. Aqui no Brasil, alguns programas televisivos começaram lá na década de 70 com o famoso jabá. Hoje em dia, para tocar na rádio, tem um empresário, né, aquele esquema não é mais uma cultura popular. Né, não é um Paulinho da Viola, que tem um samba que dizia que tinha eu 14 anos de idade, quando meu pai me chamou, perguntou-me se eu queria estudar filosofia, medicina ou engenharia, tinha eu que ser doutor. Era natural, era cultura popular, né? Isto foi se perdendo. Algumas dessas músicas atuais, eu me excuso de dizer o nome dos artistas, né? Para não ferir susceptibilidades, né? Alguém pode estar vendo aí, eu também não tenho mais paciência, né? Para responder a maus bofes internéticos, mas assim, sem sobriedade não há honestidade, é impossível, a pessoa vai se distrair do que é importante. Castidade. Né? Bom, eu sempre lembro da minha participação no programa do Lobão, sobre a castidade, programa da MTV. Eu fui convocado para falar sobre castidade e celibato, fui convidado, né? Não tinha nenhum padre que estava... A produção do programa não achava um padre. É verdade, até que encontraram este que vos fala, que tinha um artigo, a mulher para Freud e para a igreja. E aí eu fui parar lá naquele programa, me aconselhei com o padre antes, né? Será que... Porque o programa eram 3 pessoas de um lado falando ao mesmo tempo e mais 3 do outro lado. Eu respondi para o pessoal da produção, olha, não dá, porque isso exige tantas explicações prévias que eu precisava falar. Aí ele, o senhor pode mandar um e-mail? Eu fiz uma distinção entre celibato e castidade, para começar. Nem toda castidade é celibatária, nem todo celibato é casto. Né? O celibato é a abstinência de sexo. No caso de um consagrado, ele será virtuoso se ele fizer jus à consagração, né? Aquela jura de amor a Deus que ele fez quando fez os votos perpétuos. Infelizmente, na história da igreja, vemos que muitos, às vezes, dentro das ordens, não fazem jus a essa promessa solene feita a Deus. Se uma promessa feita para um amigo já é algo solene, imaginemos uma promessa ao modo de juramento feita a Deus. Então, a castidade é, digamos assim, uma moderação do apetite sexual por amor a Deus. Não é por proficiência do casto. Né? O casto não é aquele cara que não se dá bem com ninguém, né? Que tem muita vontade de sair e não consegue. É aquele cara que modera por amor a Deus os seus apetites sexuais, tendo em vista que nem todo prazer é lícito. Isto para contemporaneidade às vezes é difícil de perceber, que nós somos uma sociedade hedonista. Somos filhos, netos, tataranetos de vários hedonismos, de vários imanentismos. Só quando é uma coisa aberrante nós concebemos, talvez concedamos que o prazer não seja lícito. Por exemplo, um prazer que um estuprador de uma criança menor de idade tem. Né? Este é evidentemente imoral, mas não é imoral porque está na lei que é crime, é imoral porque agride a natureza das coisas. Né? A moral é a percepção inteligente da realidade. A pessoa com seu intelecto adquire critérios para a ação. Ora, se o estupro de um maior já é um ato impróprio, na medida em que o receptáculo, a pessoa que serve de receptáculo do estupro,
não está preparada, nunca ninguém pode dizer que está preparada para um estupro. Quanto mais se poderá dizer isto de um menor de idade. Então, nós conseguimos conceber que certos prazeres são ilícitos apenas em casos extremos, mas em geral não o fazemos. E a castidade, neste sentido, ela é uma virtude elevadíssima, primeiro, pela função noética, né? Noesis, pensamento em grego. Se a pessoa dá vazão a todos os seus apetites sexuais, habitualmente, ela vai tender a chegar a uma situação mental que Santo Tomás chamava de quietas mentes, a cegueira da mente. É como dizia aquela personagem da escolinha do professor Raimundo, só pensa naquilo, né? A paixão, nesse sentido, é um movimento do apetite sensitivo pela imaginação de um bem ou de um mal. A pessoa, quando está apaixonada no plano metafísico, significa que é refém de uma imagem. Na vida espiritual, o que o demônio faz é contaminar a nossa imaginação, povoando-a de mil possibilidades. E Santa Teresa d'Ávila tem razão quando diz que muitas vezes a imaginação é a louca da casa. Tomemos cuidado para não dar exagerada vazão à nossa imaginação. Uma imaginação saudável é necessária a uma vida feliz. Agora, se nós contaminamos a nossa psique com imagens demasiado torpes, demasiado fora do senso comum, nós vamos nos desregular, vamos traumatizar. Alguns traumas, inclusive, provêm de imagens contempladas na infância, né, que às vezes nos acompanham dolorosamente durante toda uma trajetória de vida. Então, a castidade, ela nos protege a imaginação e predispõe o intelecto à contemplação das verdades superiores. Para isso Deus nos fez, né? Para contemplar a verdade, para ter um ócio contemplativo. A palavra ócio, corrija-me o professor Sérgio Pachá, em grego, há uma palavrinha que define o ócio, que é scolé, né? Que deu em latim escola. Ora, a escola originalmente era o lugar para alguém exercitar o ócito no estudo, estudando. Diferentemente, se a criança tinha aptidões físicas, não ia para a escola tão cedo, ela ia queimar as suas energias no outro lugar. Vejamos só como é meio contraditória uma formação para a profissão, né? Porque não contempla esse ócio virtuoso que está implicado em todo estudo genuíno, digno deste nome. A pessoa que quer estudar Aristóteles, Platão, Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, ela tem que dedicar horas de ócio nesse sentido, de estudo. Ela tem que fazer uma escola mental. E hoje mais do que nunca, porque as escolas reais às vezes são um convite ao desespero, né? A gente entra numa escola e quer se jogar do 7º andar depois do 3º semestre. Se for faculdade de filosofia, então, a coisa se agrava, né? A filosofia não é, digamos assim, o exercício entre as pessoas que amam a debilidade dos seus próprios intelectos, né? Não é o exercício da debilidade intelectual. A filosofia é esse amor à sabedoria que pressupõe tudo isso de que estamos falando aqui. Vamos conhecer as realidades humanas, vamos conhecer a matéria, vamos conhecer o que transcende a matéria, né? Ócio contemplativo sem sobriedade não acontece. Sem castidade não acontece. Platão, só para fechar o parêntese da castidade como auxiliar da temperança, no seu livro, no seu diálogo outonal, As Leis, a certa altura do livro 8, ele nos diz que para uma polis ser saudável é preciso que haja leis que digam respeito também aos prazeres físicos individuais. Isso é inconcebível para a nossa mentalidade. Porque na cabeça de Platão, por exemplo, uma sociedade de tarados não terá bons legisladores. Uma sociedade de pessoas que estão todas vertidas para o sensível não vai fazer o trânsito que é sumamente humano, do sensível ao inteligível. E o papel do legislador é o principal, não pode fazer as leis como regra dos atos humanos. Vocês já pararam para pensar nos nossos legisladores atuais? Das discussões, às vezes por um masoquismo, né? Eu acho que eu preciso sofrer mais, né?
eu assisto alguns eventos no nosso Senado Federal, né? Cada coisa que a gente ouve é impressionante. Esta semana teve uma senhora abençoada que disse que a cada mulher que morre, 2 são gays, são negras. A cada uma que morre, 2 são negras, né? Olha o nível dos nossos parlamentares. E a profissão deles, o ofício deles, melhor dizendo, é falar, né? É falar, né? Mas assim, eles falam e não dizem. Eu não me lembro de uma composição legislativa tão dramática como as que nós temos visto aí nas últimas legislaturas. É um negócio de fazer corar o capeta, né? Então, outra virtude, outra parte subjetiva da virtude da temperança, pudor. Pois muito bem, falei da vergonha ainda há pouco. São coisas distintas. A vergonha é um esgar de repugnância com relação a algo que se fez. O pudor é anterior àquilo que se pretende fazer. Muitas vezes o apetite nos induz a fazer algo, por pudor nós botamos um freio. Aristóteles dizia, aidos é o pudor natural, é uma defesa psíquica da alma. Então, se a pessoa quer ser temperada, há de ser pudica neste sentido psicológico. Não é a falsa pudicícia que nós vemos, do falso moralista, do fariseu, do hiperescrupuloso. É uma defesa psicológica. Até alguns animais parecem ter algo desse pudor. O gatinho faz o cocôzinho dele lá em terra, né? Alguns animais, até por defesa física mesmo, quando vão fazer as necessidades, se escondem. Quanto mais nós devemos contemplar certas realidades como passíveis de serem feitas somente no esconderijo da nossa alma, né? As coisas boas, hein? As mais, então, repito o que eu disse, menos mal a hipocrisia do que o escracho. Por fim, as partes potenciais da temperança. Vejam que maravilha. Continência, que bacana é conter-se. Que bacana é, às vezes, num momento dramático, botar freio a uma reação que já vinha aflorando, porque a pessoa consegue conceber, contemplar o seguinte, se eu fizer isso, o resultado não vai ser bom. Então a continência, ela pode se dar tanto no plano físico, para Santo Tomás, mas aqui, sobretudo, no plano mental, como um freio mental, que já pressupõe aquelas partes subjetivas da temperança, como, por exemplo, o próprio pudor. O pudor seria a embreagem, a continência, o freio. Estão ali atuando juntos. Humildade, outra parte potencial da virtude da temperança. Eu trouxe aqui, alguns de vocês estavam lá na Liga Cristo Rei, o meu querido amigo Martim Echevarria deu uma palestra, e aqui eu estou com, ele coordena lá para a Universidade de Barcelona, uma coleção, o Robert está ali atrás, conhece, a formação do caráter pelas virtudes. E essa coleção parte do seguinte pressuposto. A palavra ethos, em grego, ela tem 2 grafias. Numa delas, traduziria o nosso conceito de costume. Noutra, que é a que Aristóteles usa na Ética Nicômaco, significa formação do caráter pelas virtudes. Então, a Ética Nicômaco, essa obra magna de Aristóteles, ela nos ensina a percorrer uma vida moralmente virtuosa. E aqui, sobre a humildade, diz o Echevarria, referindo-se a Santo Tomás, trata-se de uma virtude cuja matéria é a própria excelência da pessoa. Só quem tem algo grande para apresentar pode dizer-se efetivamente humilde. A humildade pressupõe a grandeza. A própria grandeza, e ela mesma, como o primeiro degrau da sabedoria, já aponta para essa grandeza. É o reto apetite da própria excelência. Essa definição é de Santo Tomás. Humildade é o reto apetite da própria excelência. Todos nós queremos ser excelentes nas nossas coisas, no nosso trabalho, na nossa vida.
o apetite desordenado da própria excelência é um vício grave, é um pecado capital chamado soberba, é amar-se desordenadamente. A humildade é amar-se ordenadamente, de acordo com as possibilidades que a pessoa contempla em si mesma. Então, é estar no humus, perto do humus da terra. Esse reto apetite da própria excelência implica o conhecimento objetivo de si mesmo, o autoconhecimento. Por exemplo, se a pessoa não está em estado de sobriedade, que é uma parte integral, né? Que é uma das partes da temperança, como é que ela vai ser humilde? Muito dificilmente ela vai se autoconhecer. Então, a humildade pressupõe o autoconhecimento. E quanto maior o autoconhecimento, maior será a humildade, se grande forem os méritos. O que Cristo diz de si mesmo? Ele se apresenta como modelo, né? Manso e humilde de coração. Nos cursos de psicologia, estou aqui com a Nina Rocha, que coordena os cursos de psicologia tomista, a gente sempre lembra quando fala da mansidão como, digamos assim, aquilo que nos ajuda a ter o discernimento da realidade, nós recorremos a uma etimologia que Santo Tomás aceita como certa, que é de Santo Isidoro de Sevilha, que é mansuetudo, né? Mansuetos, né? Que viria do latim casi manu assuetus, como que domesticado pela mão. O manso é aquele que dominou as suas próprias emoções, tem autodomínio. Agora, se a pessoa não se conhece bem, como é que ela vai ter autodomínio? Então, a humildade e a mansidão são virtudes co-irmãs, digamos assim. A pessoa que é indomesticável, que vive, né, no afã de dar vazão à sua imaginação treslocada, ela dificilmente vai ser honesta, já que a honestidade aqui, de que tratamos, é um dos pilares da virtude da temperança. E termino o Echevarria aqui. Então, esse reto apetite da própria excelência implica o autoconhecimento e a própria posição, conhecimento da posição subalterna na escala dos entes. O ser humano tem a sua dignidade, né? Numa perspectiva heideggeriana, por exemplo, Heidegger não contemplava as essências, né? Russell não contemplava o ser, e sim só as essências. Santo Tomás contempla a gradação de ser na realidade. A sua metafísica é a metafísica da participação em graus intensivos de ser. Para Santo Tomás eu posso dizer, eu sou mais do que uma barata, porque eu atualizo na ordem do ser possibilidades excelsíssimas se comparadas com as possibilidades de uma barata. Então, tenhamos isso no nosso horizonte. Temos uma dignidade grande, mas acima de nós há Deus, né? Acima de nós há outras pessoas sempre melhores. É bom comparar, né? E acima de nós, para um católico, há as criaturas espirituais, que são os anjos, que têm uma perfeição ontológica muito superior à nossa. A pessoa humilde se coloca em perspectiva, ela tem um senso de realidade. Eu fiz aqui editar no Brasil um livro de São Bernardo de Claraval, pela coleção escolástica, De Gradibus Humilitate Superbe, dos graus da humildade e da soberba. Ele comenta uma passagem da regra de São Bento e mostra que a humildade e a soberba são como que dois vetores da escada mística de Jacó, né? Aquela escada bíblica, né? Com a humildade nós subimos a escada, com a soberba nós descemos. Então, continência, humildade, mansidão, já falei aqui da mansidão, clemência, que é uma moderação no apetite de justiça. A crueldade, por exemplo, é o dar vazão ao apetite de justiça. Portugal teve um rei que ficou muito conhecido como Pedro o Cru, o Cruel. Cru vem do latim crudus, que é o cruel. Pedro o Cru foi aquele que mandou matar os assassinos de Inês, aquela que foi morta a mando do seu pai, né? Agora é tarde, Inês é morta. Pedro o Cruel, a crueldade é esse apetite desordenado de justiça. A clemência, por sua vez, é a moderação deste apetite. Então a clemência
faz parte da temperança como algo potencial. Quem não é clemente tende a ser destemperado. Tende a ser destemperado. Outra coisa, são mais duas apenas, que Santo Tomás enumera como partes desta virtude cardeal, que é a moderação. Né? A moderação, ela pode ser entendida em vários vetores, mas aqui, como o que está em jogo é a prudência, e a prudência pertence à razão prática, é a reta razão no agir. Então, o moderado é aquele que pensa, antes de tudo, é aquele que pensa antes de falar, mede as palavras, não por interesse, mas consciente de que uma palavra maldita pode ser a própria maldição para uma pessoa. Nós podemos salvar uma pessoa da desgraça moral com uma palavra. Né? É dever de caridade nosso, né? Essa moderação, né? Para com as pessoas com quem lidamos no nosso dia a dia. Hoje, uma coisa que é bastante comum na sociedade do Instagram, do Facebook, uma sociedade que convida as pessoas a viverem de espelhos. Eu disse aqui na aula do mês passado que uma amiga minha chegou em Miami outro dia e tinha lá um painel enorme, maior do que o CDB, né? Seja na saída, né, para pegar as malas do avião, seja o que o seu Instagram quer. Seja o que o seu Instagram quer. É o convite à pessoa afogar-se no raso. Né? Não tem interioridade nenhuma. Como é que ela vai ter algo que seja vetor de aperfeiçoamento se ela está preocupada com a imagem da imagem da imagem? Falsas imagens. Ela fez um ídolo falso de si mesma e erigiu um altar medíocre para esse ídolo. Aquilo que alguns latinos chamavam de aura mediocritas, né? Essa aura de mediocridade que nós vemos ser quase que, digamos assim, compulsoriamente imposta nos dias de hoje. Nós somos a sociedade que odeia a excelência. Nós gostamos da mediocridade, da meia opinião, da meia tinta. Estamos habituados a isto. Estamos desafeiçoados a ouvir as coisas de maneira frontal. O Brasil é pródigo em formar personalidades de geleia. Pessoas que qualquer coisa são susceptíveis num grau extremo. Eu sou casado com uma portuguesa e os portugueses são o maior barato, porque eles não têm isso. Né? Eles dizem na sua cara e às vezes sem o menor constrangimento. Né? E é muito mais fácil lidar com alguém sem ter que usar a todo momento uma luva de pelica que esteja à mão para não ferir o coitadinho. Nós somos a sociedade dos profissionais da autoofensa. Você diz qualquer coisa, a pessoa se ofende num padrão, às vezes, que eu julgo quase diabólico. Né? É muito ruim porque, como já disseram alguns, pior do que a coragem, vocês têm medo dos corajosos, são os covardes. Né? Os covardes, quando se reúnem, eles são gregários, né? Mas a grei dos covardes é uma grei do acumpliciamento na maldade, né? Do acumpliciamento na murmuração. Né? As pessoas tornam-se cúmplices por medo daquilo que há de pior. Nós não estamos vendo isso aí com essa doença atual que prostrou o mundo. O mundo está apaixonado pela possibilidade de morrer e esqueceu da certeza de morrer. Melhor fazem aqui perto as freirinhas do convento de as Carmelitas, né? Que elas têm um momento do exercício espiritual que elas contemplam, às vezes, uma caveirinha de uma irmã, de uma antiga abadesa, né? Quiçá alguma delas de bem feito, né? Mas isso aí não contemplemos essas freirinhas pelas exceções, né? A contemplação da morte, ela dá um sentido superior à vida, mas não uma contemplação medrosa, e sim uma contemplação da morte como uma realidade inexorável. Todos nós, como diz Machado de Assis, no Brás Cubas, a certa altura, e num conto também, seremos pontuais na sepultura. Né? Seremos pontuais na sepultura. Não tem... Quando nós morremos, já começamos a apodrecer, mal morremos. O grande
escritor Pedro Nava, que foi um memorialista, ele era legista, médico legista. Então ele tem uns livros muito interessantes, Galo das Trevas, né? E num deles ele conta a experiência de legista. Ele diz, olha, as pessoas estão habituadas a sentirem os maus odores de um cadáver depois de um tempo. Mas para um legista, já desde logo vem a consciência de que a pessoa morre e já está podre, né? Quando um legista abre as tripas de um recém-morto, já vem aquele odor nauseabundo. Então, assim, nós vemos a morte na TV, nos filmes da Netflix, mas a morte não é uma realidade contemplada na sociedade do medo. E o medo aqui também pode ser um impedimento para a aquisição das virtudes. Timor es de futuro malo, diz Santo Tomás. O medo é de um mal futuro. Mas esse mal que é futuro, eu presumo que é difícil de combater, né? Ninguém tem medo de algo que é muito fácil de refutar, de refugar. Agora, um medo continuado, o medo da morte, é um medo natural. Um medo natural. Nós temos amor natural à vida. Agora, o medo continuado de uma morte hipotética é patológico. É patológico. Uma coisa é eu ter um medo objetivo. Eu não vou entrar na jaula do leão, porque eu não sou o treinador dele, não sou eu quem dá alimento ao leão. Eu já passei perto da indesejada das gentes, que é a morte, algumas vezes. Operei o coração, essa foi a pior, mas em outras ocasiões também. Então, nós temos um apetite natural pela vida. Porém, quando o medo contamina a nossa vida de maneira tal que nós viramos monomaníacos, que só pensamos numa coisa só, que é o medo da morte, é óbvio que estamos doentes, né? E como diz São Paulo, numa das suas epístolas, o amor lança fora o medo. Onde o medo graça, há pouco amor. Onde o amor prevalece, há pouco medo. Se a pessoa, o filho dela está se afogando, ela por amor corre o risco de morrer, né? Só o amor tem coragem, só o amor fortalece a nossa vontade. Quando se diz que alguém tem força de vontade, a vontade é um apetite intelectivo do bem, é porque ama. E o amor é esse êxodo da alma do amante na direção da pessoa amada ou da coisa amada. Então, uma sociedade de medrosos, ou, vamos dizer o português claro, de covardes existenciais, será uma sociedade de pessoas que estão carcomidas por um outro vício capital, que é o pecado capital da assídia, mal traduzido por preguiça. Assídia é o ódio à própria excelência, um ódio à excelência, né? Eu não sei, não quero saber, e por conseguinte, tenho raiva de quem sabe, né? O ter raiva de quem sabe é consequência do não querer saber, né? Então, o homem carcomido pelo vício da assídia, não é que ele odeie o corajoso, ele odeia o corajoso. Mas ele odeia o corajoso derivativamente, porque o ódio dele é a coragem. Ele não suporta ver a coragem que ele é chamado a realizar na sua vida. Platão, que era um pagão, tinha muito mais consciência disso do que muitos cristãos contemporâneos. Andréia, a coragem, é uma das 3 virtudes sem as quais não há polis, né? Sabedoria, moderação e coragem, né? Então, tenhamos coragem, porque sem coragem, que não é temeridade, né? Não é colocar-se em risco a troco de nada, mas sem um mínimo de coragem, a pessoa não reza o terço direito, né? Então, ficou assentado aqui que a virtude, a obediência, a honestidade, melhor dizendo, ela é uma virtude que é parte de uma outra que é muito maior, que é a temperança. E aqui eu vou ler um trechinho da questão 145, da segunda e da Suma. Esta aqui é uma edição da década de 40 e 50 do século passado, que foi coordenada pelo grande tomista Santiago Ramírez, numa época em que os neotomistas já estavam nos países de língua vernácula, mas escreviam seus grandes tratados em latim. Uma coisa é saber latim, outra coisa é escrever um tratado de metafísica em latim, sendo o latim já uma língua, entre aspas, morta. Então, Santiago Ramírez reuniu na década de 40 e 50 do século passado grandes monges, grandes frades dominicanos, e eles trouxeram à luz, pela Biblioteca de Autores Cristianos, a sua Suma Teológica, que nesta edição aqui é uma maravilha, porque a cada questão há um quadro sinóptico. As apresentações são magníficas, são às vezes até melhores do que as traduções, né?
E aqui diz o apresentador, né? Baseando-nos na etimologia isidoriana, ou seja, de Santo Isidoro de Sevilha, por ser aqui utiliza Santo Tomás neste lugar, compreendemos que efetivamente a honestidade como estado é o estado de honra, dignidade e decoro. Como ato, honesto é o mesmo que digno, honroso, conforme a razão e a regra da lei. Nós sabemos que os atos propriamente humanos, por exemplo, coçar-se não é um ato propriamente humano. Os macacos, os gatos se coçam. Os atos propriamente humanos são aqueles levados a cabo pela inteligência e pela vontade. Então, são atos que transcendem o âmbito sensitivo. Então, os atos propriamente humanos que nos distinguem de todos os animais na escala zoológica são, sobretudo, dois: conhecer a verdade e amar o bem de maneira reta, de acordo com as luzes que a inteligência subministra à vontade. O amor é a instância inexpugnável da liberdade. Ninguém pode ser coagido a amar ou a desamar. Ninguém bota um revólver na cabeça do outro: ama aí teu filho. Se a pessoa não ama o próprio filho, não será coagida. Ela pode mudar e vir a amar por alguma contingência, até sobrenatural, mas não por coação. O amor não conhece coações. Então, se a pessoa é honesta, significa que ela ama a verdade. Então, quando Santo Tomás aqui nesta questão nos diz que a honestidade, ela é um selo espiritual na nossa alma, está pressuposto nele, nesta observação de Santo Tomás, esse amor à verdade. Então, são 4 perguntas ou artigos desta questão 145. Na primeira, ele se indaga sobre a relação que há entre honestidade e virtude. E ele conclui que toda honestidade, toda e qualquer honestidade é virtuosa. Então, honestidade e virtude são convertíveis entre si para Santo Tomás. Então, é impossível um desonesto ser virtuoso. Dito assim, pode parecer meio óbvio, né? Mas quando nós entendemos o âmbito metafísico em que está colocada esta proposição, nós vemos a altitude do que Santo Tomás está aqui a nos dizer. Então, a honestidade, ela é sim um selo espiritual, ela se identifica com a virtude porque implica este desejo de agir com a alma o mais limpa possível. E eu vou ler um trechinho da resposta magistral. Magister Dixit, Santo Tomás, o mestre, diz: conforme a definição de Santo Isidoro, honesto é o mesmo que estado de honra. Parece, pois, que honesto é quando pode considerar-se digno de honra. Como a honra se deve à excelência de uma coisa, e a excelência do homem provém de sua virtude, principalmente, já que a virtude é a disposição do perfeito ao ótimo. Vejamos bem, a virtude, eu disse aqui que é um hábito, e o hábito é o intermediário entre a potência e o ato. A virtude é em nós aquilo que nós somos perfeitamente humanos, mas aquilo que nos arroja a sermos excelentissimamente humanos. Então, perfeito é aquilo que para ser o que é não falta nada. Cada um de nós aqui é perfeitamente humano. Se eu perder um braço, continuarei perfeitamente humano. Porém, eu posso me desumanizar pelos vícios. Então, quando nós perdemos alguma nota mais distintiva da alma humana, nós degradamos mais a nossa essência do que quando nós perdemos algo meramente físico. Então, o que o grande mestre está nos dizendo aqui, ele conclui, né, já que a virtude é a disposição do perfeito ao ótimo, segue-se que, propriamente falando, é o mesmo falar de honestidade e de virtude. Então, são conceitos analógicos, co-irmãos. No artigo 2º, Santo Tomás faz um paralelo entre o honesto e o belo. Aqui é mais bonito, que ele diz que a honestidade é a própria beleza espiritual. O belo, só para quem não sabe, é um dos
7 transcendentais do ser, uma das 7 manifestações universais do ser. Tudo quanto tem ser, pelo simples fato de ser, carrega consigo um quantum de beleza. Pulcrum, a beleza é uma manifestação universal do ser. É óbvio que há belezas físicas. Quanto mais a beleza está próxima do plano físico, mais eu preciso revê-la, para que ela entranhe-se na minha memória. Então, eu vejo uma pessoa bonita, né? Pulcrum coefissa placet, a beleza agrada à vista. Mas daqui a pouco eu esqueço. Agora, quando eu vejo alguém bela, moralmente belo, alguém cujo proceder é um exemplo, é uma marca, já gravou minha memória mais do que a beleza física. Se eu tenho contato com um santo, então é inesquecível, né? O santo, por definição, aliás, só a verdade é memorável, né? Só o bem é memorável, só esses transcendentais do ser são memoráveis. O que não presta, é bom que a gente esqueça. E Aristóteles diz que na sua metafísica que há coisas que é melhor nem ver. Melhor nem ver. Porcaria é melhor não ver. Deixa para lá a porcaria, porque se nós contemplarmos muito as porcarias, elas se entranham na nossa alma e aí é impossível não termos, inclusive, doenças psíquicas. Na beleza, Santo Tomás aqui diz, ou formosura, escreve Dionísio, Dionísio aqui é o pseudo-Dionísio Areopagita, né, que na época de Santo Tomás acreditava-se que era o São Dionísio convertido por São Paulo no Areópago. Né? Só que depois a crítica genética dos textos concluiu que era impossível que aquele Dionísio da época dos apóstolos fosse este aqui, porque este aqui tinha conceitos neoplatônicos, era de uma escola neoplatônica. Então no século XIX passaram a chamá-lo de pseudo-Dionísio Areopagita. É o pseudo mais real que eu conheço. Eu queria ser pseudo como ele, né? Porque ele deixou-nos uma obra pequena, a Teologia Mística, onde ele diz que Deus é um raio de trevas luminosas. Olha que paradoxo. Deus é um raio de trevas luminosas. Deus em si mesmo é pura luz, mas essa luz para os nossos débeis olhos de pecadores são trevas. Então, o Dionísio é um dos autores mais citados por Santo Tomás na Suma Teológica. E falou muito sobre a beleza na ordem do ser. Na beleza ou formosura, escreve Dionísio, concorrem 2 qualidades. Claritas, clareza. Eu posso atribuir o caráter de belo àquilo que não é claro para minha mente? Claro que não. Né? Então a clareza é uma propriedade da beleza. E proporção. Ora, no caso aqui que nos toca mencionar, que é o da virtude da honestidade, essa proporção é entre as potências da alma. A pessoa honesta, ela, justamente porque atualiza um sem número de pequenas virtudes auxiliares da temperança, ela é bela em sentido profundo. É bela em sentido profundo. Então, num momento como o atual, é um exercício espiritual muito interessante nós contemplarmos a beleza da honestidade, né? A começar pelo esforço para nós mesmos sermos honestos. Não é fácil ser honesto, ao contrário do que o menino que me interpelou lá na Liga me fez e me deu a ideia de trazer essa aula aqui hoje para vocês. Não, a honestidade é uma obrigação, ela é um dever moral, mas não é fácil. Essa limpeza da alma só se consegue com o exercício das virtudes. É uma caminhada. Tem um ditado oriental que diz, só conhece o vento quem se põe de pé. Se você se deita, você não sabe a força do vento. Assim é com as nossas forças psíquicas. Se eu não faço um esforço para melhorar sincero, é óbvio que eu vou viver na ilusão da auto-bondade, na auto-ilusão da bondade, melhor dizendo. Então, a vida humana, ela será bela se tivermos os olhos no céu e os pés na terra. E é óbvio que aqui quem diz é o católico, apelemos à graça, aos sacramentos, ao sacramento da penitência, ou seja, procuremos o perdão divino. O padre não é um psicanalista, nem um psicólogo, nem está ali para ouvir, né, ou para curar um trauma. Ele está ali para in persona Christi dar o perdão divino. Então, as franjas do pecado continuam, que são os maus hábitos arraigados na alma, etc. Não é fácil melhorar. Agora, para um católico, existe essa tábua de salvação, que são os sacramentos. Então,
devemos buscá-los com toda honestidade do nosso coração. Por fim, Santo Tomás, em 2 últimos artigos desta questão 45, faz a distinção entre honesto, útil e deleitável. É uma famosa distinção. Nem toda coisa útil é honesta, nem toda coisa deleitável é honesta. Dos bens que nós intercambiamos numa amizade, por exemplo, a amizade é comunicação objetiva de bens. Os amigos, diz Aristóteles, são aqueles que se reúnem em torno da verdade. Onde não há a verdade como centro, aquela não é amizade, pode ser interesse, pode ser qualquer outra coisa. Então aí as delações premiadas que não nos deixam mentir, né? O sujeito se dá mal, entrega todos os comparsas. A amizade não é uma espécie de compadrio no crime, né? Porque entre comparsas no crime pode haver uma certa alegria na obtenção do mal que eles juntos conceberam fazer. Porém, isso não é amizade. Então, a amizade genuína, ela pressupõe esse amor à verdade. Então, de todos os bens que podemos e devemos sim buscar coisas deleitáveis, é claro. Eu gosto de comer uma boa comida, quando posso, como, aprecio, eu gosto de ouvir uma boa música, me deleita, etc. Agora, há coisas mais importantes do que isso. Então, a honestidade é, digamos assim, a nossa meta. E aqui vale um recado para todos nós católicos, né? Hoje o catolicismo no Brasil vai ressurgindo de uma maneira meio miraculosa entre leigos, né? Devemos buscar a santidade? Claro, mas devemos buscar também as virtudes que no mínimo serão auxiliares, né, desse selo sobrenatural da alma, né? Deus pode converter um desonesto, mas ao converter a pressuposição é de que a pessoa deixou de ser desonesta e não que ela continue exercitando a sua desonestidade ao mesmo tempo que recebe esse selo da santidade. Não percamos isso do nosso horizonte. E por fim, quando ele comenta que a honestidade é a parte da temperança que eu mencionei aqui neste edifício, ele diz uma coisa muito bonita, tem que ter que tomar cuidado para não rasgar o livrinho. Honestidade, vejam que bonito, honestidade é certa formosura espiritual. Né? Quedam spiritualis pulcritudo. Né? Formoso e torpe são termos antagônicos que mutualmente se iluminam. Por isso, a honestidade parece reduzir-se com especial motivo à temperança que refreia o que há no homem de mais baixo e torpe. Então, outra informação que Santo Tomás está aqui a nos dar. A honestidade é, em nós, fruto de um esforço para apagarmos as pequenas torpezas da nossa vida. Quem é de nós aqui que pode, com sã consciência, dizer que já não fez um monte de merda na vida e continua a fazer? E que cai? Há 3 fontes do pecado, segundo Santo Tomás. Malícia, que é a mais grave, né? Ignorância, que tem certos atenuantes, embora não todos, né? Nem toda ignorância é desculpável. E, por fim, paixões, fraquezas, as paixões desordenadas. Então, essa formosura espiritual que é a honestidade é um exercício, é difícil, é um dever moral o sermos honestos, mas não é fácil, porque se a virtude fosse fácil, não seria essa força. Toda e qualquer virtude tem graus de dificuldade, como hábitos que nós vamos deixando arraigar na alma para que chegarmos à nossa própria excelência. Por isso, o próprio nome de temperança leva consigo um bem para a razão. Aqui corresponde moderar, pôr um tom, ou seja, dar um tom. É o antigo bom tom. Né? A honestidade é o bom tom da alma. Né? É o bom senso. A pessoa de bom senso, ela pensa que não quer que os outros façam com ela, ela não deve fazer o que não quer que os outros façam com ela mesma. E Santo Tomás conclui: assim, pois, a honestidade, enquanto diz razão, porquanto tem a razão especial, relação especial com a temperança, não se considera como parte subjetiva da mesma, nem como virtude adjunta, senão como uma parte integral, ou seja, como uma parte que integra a temperança. É impossível
uma pessoa ser temperada se não é honesta. Viu, meus caros? Eu termino esta aula, que eu não sei há quanto tempo vou. Quando o Bruno senta aqui, eu já sinto que a minha ampulheta virou. A minha ampulheta virou e ele está ali com um estilingue escondido para me dar na cabeça. Mas assim, tenhamos isto no nosso horizonte, a honestidade como virtude, auxiliar de uma virtude maior, que é a temperança, e também como dever moral. E esse dever moral, quando nós conseguimos minimamente realizá-lo, nós alcançamos o que Santo Tomás diz aqui na Suma Teológica, numa das questões. A honestidade é uma beleza espiritual, né? É uma beleza espiritual. Sejamos, tanto quanto possível, pedindo a graça de Deus como auxílio, honestos. Aquele abraço, minha gente. Até a próxima. Bora.